Trabalhar com cibersegurança nunca foi algo que eu planejei, sendo bem honesta. Mas acabou que eu caí de cair nessa profissão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Letícia, que é o meu primeiro vídeo no canal, então nada mais justo do que eu começar falando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Até porque quem me conhece de outras redes sociais já vem me perguntando disso, tipo, como é que você foi parar em tecnologia? Como é que você entrou na área de cibersegurança? Como é que foi sua trajetória? Então eu resolvi já começar esse canal falando um pouco de mim, um pouco de como que eu cheguei na minha profissão hoje. Atualmente eu trabalho como líder de uma equipe de resposta a incidentes e de Cyber Threat Intelligence. Vou contar aqui um pouco como é que eu cheguei nesse caminho, como é que eu vim parar aqui. E eu posso dizer pra vocês que não foi nada planejado. Pra começar, minha trajetória começou lá em 2011, 2012, quando eu saí do ensino médio. Queria fazer uma faculdade, mas eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia estudar, com o que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer da minha vida. Mas eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ter um dinheiro, porque minha família não tinha muita condição de me manter sem que eu precisasse estar trabalhando. Comecei a procurar empregos de entrada, no caso meu primeiro emprego foi como atendente em telemarketing, um suporte de uma empresa. Foram anos da minha vida que foram bem difíceis naquela época, mas eu sabia que eu não queria aquilo ali pra minha vida, eu precisava tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, porque aquilo ali não era algo que eu queria pra mim. Eu sabia que eu tinha que passar por uma faculdade, mas eu não sabia qual faculdade fazer. Que faculdade que eu faço, gente? O que é bom? O que eu posso fazer? O que eu posso estudar? Uma coisa que é bem interessante é a gente prestar atenção no tempo que isso tudo aconteceu, né? É que a gente tá falando lá de 2013, 2012, 2013, por aí, né? Eu pensei, bom, preciso fazer um Enem, passar numa faculdade, vamos ver o que acontece, né? Sim, como que eu estudava pro Enem? O meu trabalho, ele ficava a 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar pra minha casa. Ao todo, 6 horas no trânsito de segunda a sexta. Mas eu aproveitei esse tempo pra estudar pro Enem, então eu estudava pro Enem no ônibus com aquelas revistinhas de banca de jornal, que eu não sei nem se ainda vende, mas eu sei que graças àquelas revistinhas que eu comprei com o meu primeiro salário, eu comprava todo mês uma revistinha. Então eu ficava o mês inteiro estudando, sei lá, história, outro mês matemática, outro mês português, eu ficava fazendo isso, porque eu só conseguia comprar uma revistinha por mês, ficava estudando por aquela revistinha dentro do ônibus. Eu fiz o Enem e eu consegui aprovação para algumas faculdades federais aqui do Rio de Janeiro, só que tinha um problema. Como eu falei, né, eu não tinha muita intenção, não sabia muito bem o que fazer, eu só queria entrar numa faculdade e o curso que me aceitasse eu estava indo. Porém, tinha um problema. As faculdades federais daqui, que eu tinha conseguido passar, todas elas eram horário integral. A faculdade pública se tornou inviável para mim por esse motivo, porque os pais não iam conseguir me manter numa faculdade sem eu estar trabalhando. Apesar de ter passado, eu não conseguia entrar em nenhum curso por causa disso, eu não conseguia me manter. E agora, o que eu faço? Tentar bolsa de estudos numa faculdade particular. Mais um período estudando. Só que aí naquela época, a gente já tá falando aí de 2014, 2015, por aí, né? Já começou a surgir as faculdades online. Eu pensei, bom, vou entrar numa faculdade online. E é isso. Me matriculei numa faculdade online, curso de contabilidade, porque era um dos cursos mais baratos. E eu comecei a fazer. Então, gente, vocês entendem que eu não tinha foco nenhum, não tinha rumo nenhum na minha vida. Eu literalmente só tava, tentando sobreviver de alguma forma. E eu fui tomando atitudes ali, levemente equivocadas, mas eu tava indo. Entrei na faculdade de contabilidade e no primeiro período eu já tava procurando estágio, porque eu já não aguentava mais aquela vida de telemarketing de suporte. Eu consegui um estágio logo no primeiro período. Comecei a estagiar na área de contabilidade. E aí eu percebi, gente, que eu não gostava nem um pouco daquilo, que eu achava aquilo ali horrível. Aí eu pensei, bom, pode ser o meu estágio, né? Procurei outro estágio, migrei para esse outro estágio, continuei odiando. Então eu percebi que eu realmente não gostava de contabilidade, precisava procurar alguma outra coisa. Só que aí, quando eu comecei, né, a estagiar, conversar com pessoas diferentes e tudo mais, outras visões foram me apresentadas. E aí eu conheci a área de marketing e eu pensei, bom, quero trabalhar com marketing. E ver como que eu poderia trabalhar com isso, né? Porque naquela época tinha muito discurso que marketing digital era o futuro e tudo mais, e eu achava a área de marketing legal, então eu pensei, vou para marketing. Quais que eram os cursos para marketing na época, né? Publicidade, propaganda, administração. Então eu comecei a ver que, caramba, se eu fizer administração, eu consigo cortar esse 1 ano de faculdade, porque sim, eu fiz 1 ano de contabilidade, e eu consigo cortar esse 1 ano de contabilidade, entrar em administração e conseguir um estágio na área de publicidade. Simples assim. E eu fiz isso. Consegui uma bolsa 100% pelo ProUni, cortei 1 ano da minha faculdade de administração por conta desse meu ano de contabilidade, comecei a procurar estágio, porque tinha um problema. O estágio que eu tava, eles precisavam de alguém que tivesse no curso de contabilidade e não de administração. Então eu sabia que meus dias ali estavam contados e que uma vez que meu contrato acabasse, eles não iam renovar. Então eu precisava de um novo estágio o mais rápido possível. Comecei a procurar
estágio para marketing e tudo mais, e aí o tempo foi passando, eu não era chamada nem para uma entrevista, gente, não tinha nenhuma entrevista que eu era convocada. Eu fiquei desesperada, né, porque eu não podia ficar sem emprego, e aí faltando mais ou menos um mês para o meu contrato acabar, eu comecei a colocar currículo para tudo que era a área que aceitasse estágio de administração, tipo, até área de contabilidade que quiser administração, eu tava me candidatando. E aí eu fui panfletando currículo pra tudo que é lado, atirando pra tudo que é canto, porque eu não podia ficar sem emprego. Eu fui chamada pra algumas entrevistas e recebi um sim pra área de TI. Eu fui toda alegre, afinal não ia ficar desempregada. Eu comecei o ano de 2017, eu já comecei nessa nova empresa, na área de tecnologia. Por que um estágio de TI estava aceitando alguém de administração? Essa vaga, ela era uma vaga para gestão de TI, que hoje eu tenho a visibilidade que era a área de governança de TI. Apoiar nos projetos, fazer orçamento, cuidar de contrato, gerir ativos, enfim. E eu comecei a gostar e me interessar por aquilo. Eu sempre fui muito esforçada, não sabia muito bem o que eu queria na minha vida. Tô achando isso legal, vou focar nisso. E aí eu comecei a focar na área de tecnologia. E comecei a estudar mais, a me aprofundar mais, a conversar com as pessoas ali dentro do trabalho, a pegar outras visões diferentes. E eu determinei que, eu realmente gosto da área de TI, vou continuar na área de TI. Vou seguir carreira nisso. Eu não lembro quando foi, mas foi no começo do ano, a gente teve um incidente do WannaCry. Aquilo ali me fez me aproximar do pessoal da área de segurança da informação. E aí que as coisas começam a ficar muito doidas, porque a segurança praticamente me escolheu. Não fui eu que fui atrás dela. Comecei a procurar mais sobre segurança da informação, entender mais, e aí todo aquele encanto que todo mundo que conhece a área de segurança pela primeira vez, eu tive também. Caraca, isso é muito legal, isso é muito bom, nossa, eu quero trabalhar com isso, como faz? Então, se hoje, gente, vocês acham que a informação é escassa, em 2017 era quase que inexistente. A gente não tinha muita informação, a gente não tinha muito acesso à informação. Até que tinha uma pessoa lá, né, um menino, metido a hacker, assim, né, como era meio afim dele, tinha me chamado pra uma palestra com ele na faculdade dele. Eu falei, vou, né? E eu cheguei nessa palestra sobre o quê? Segurança da informação. Eu não fazia ideia, eu tava indo na palestra pelo menino. Cara, que coisa aleatória. Eu comecei a me interessar e conhecer mais pelo tema. Essa palestra aí já foi mais ou menos em julho, agosto, por aí. Me interessar mais pelo tema, mas como eu falei, as informações naquela época eram inexistentes, ninguém dizia por onde começar, o que eu precisava fazer, como que eu podia estudar, ninguém falava nada. Não tinha essa informação tão fácil. Beleza, vida que segue. Continuei me dedicando ao meu trabalho na área de tecnologia. Na faculdade, enquanto isso, em paralelo, me engajei muito. Era faculdade presencial, né? Não era mais online. Então eu me engajei muito, com atlética. Fiz parte de empresa júnior. Tudo que era projeto eu tava me embicando ali, porque eu queria viver esse momento da faculdade, né? E até que eu entrei num grupo, ele parece que nunca teve nada depois que eu entrei. Mas eu continuei nele, eu era membro dele, mas eu nunca tinha feito nada, nunca nem tinha visto os membros daquele grupo. Eu entrei mais ou menos nesse grupo em agosto, por aí. Nada acontecia, ficou tudo meio parado por um tempo, até que de repente eu recebo uma mensagem, por volta de novembro de 2017, de uma pessoa falando que ia começar um grupo, e esse grupo de estudos era de quê, gente? De cibersegurança. Ele notou que, como eu era membro desse grupo que nunca existiu, eu queria participar. Então, como eu não estava sem fazer nada, eu era engajada, e ainda era sobre segurança da informação. Quero. E aí foi quando começou a minha trajetória com cibersegurança. Esse grupo eu entrei, eu não sabia nada. Literalmente não sabia nada, gente. Eu não sabia o que era HTTP, eu não sabia o que era um firewall. Eu sabia que era firewall de longe, assim, mas como é que funcionava? Gente, eu não sabia nada. Eu entrei literalmente full, crua naquilo ali. Foi me ensinando, foi me mostrando, foi me dando alguns caminhos do que eu podia fazer. Então a gente criou uma comunidade dentro da faculdade muito forte. O menino que criou essa comunidade, ele trabalhava já com cibersegurança. E ele queria só trazer isso, expandir isso dentro da faculdade. Isso tudo em 2017, tá? Quando deu mais ou menos 2018, esse menino que fundou o grupo, ele saiu da faculdade. Fiquei assim, poxa, eu queria que o grupo acabasse, a gente queria continuar com o grupo e tal. Eu e esse outro menino, né, que hoje virou meu amigo, a gente, então vamos continuar com o projeto? Eu falei, bora, vamos continuar. Ele tinha mais noção de cibersegurança do que eu, né? Mas eu tinha muita noção de administração e governança de TI. Algumas coisas, como, por exemplo, GRC, coisa mais de compliance, essas coisas eu entendi um pouco por causa do meu estágio de governança de TI. A gente reformulou o grupo e a gente manteve esse grupo e criamos uma comunidade de estudos muito forte dentro de cibersegurança da faculdade. Aí a gente começou a ir em evento, promover palestras na faculdade, a falar com profissionais da área. E aí o pessoal do grupo começou a entrar em estágios dentro de cibersegurança. E a gente fazia várias ações, a gente fazia vários projetos, a gente fazia várias ações com a comunidade. Cara, a gente fazia muita coisa de estudo para a comunidade dentro da faculdade. Esse grupo, ele se manteve por 2 anos.
Ele foi, assim, um grande sucesso dentro da faculdade. Ele acabou depois que a gente se formou, né? Durante os 2 anos que a gente esteve na administração do grupo, o grupo ele fez muito sucesso. Todo mundo compartilhava o que sabia, todo mundo... Cara, a gente era uma comunidade muito engajada e muito ativa mesmo. Consegui também um estágio em cibersegurança no mesmo ano de 2018, que aí eu tava me formando. E eu tinha pouco tempo ainda para ser efetivado nesse estágio. Mais uma vez, eu precisando de emprego. Não pude me manter nesse estágio por 6 meses e aí eu migrei para uma vaga CLT relacionada mais à área de tecnologia, né? Essa coisa de governança, de criação de área. E dentro dessa empresa eu fui migrando muito para a parte de análise de dados. Então, analisar produção de petróleo, analisar muita coisa. Eu fiquei trabalhando nessa empresa por quase 2 anos. Até que eu resolvi voltar. Eu consegui uma oportunidade de voltar para a área de cibersegurança na empresa que eu trabalho até hoje. Comecei a crescer e me desenvolver dentro dessa minha empresa. Eu comecei ali bem no iniciozinho, assim, tipo, criando alerta, analisava alerta, análise de log. Então eu comecei fazendo um pouco dessas atividades e eu fui crescendo e me desenvolvendo dentro da empresa. Me especializando em threat intelligence, daí eu fui para liderar um time de pentesting. Até que eu cheguei na área de resposta a incidentes, atuei em incidente, eu mergulhei muito na empresa que eu tô. Como todo lugar que eu trabalho, eu sempre sou muito engajada em tudo que eu faço, procuro sempre me desenvolver. E foi assim que eu cheguei na área de cibersegurança. Foi um caminho totalmente não planejado. Foi uma trajetória bem louca e aleatória, por assim dizer. Me mantém até hoje. Eu acho que a melhor escolha da minha vida foi ter migrado de tecnologia, da área de dados, da área de governança, para poder entrar na área técnica de cibersegurança. E tá aí até hoje. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, já me segue aí para mais conteúdo de cibersegurança, que eu prometo que vai ter conteúdo muito mais técnico. E é isso. Um beijo.